bem? Bem-vindos ao nosso curso básico de algoritmos de JavaScript e hoje vamos ver dois exercícios, um referente ao laço de repetição while e o outro referente ao laço de repetição do while. Tá? Apesar dos nomes serem bem parecidos, cada um tem a sua particularidade, tá? Um é diferente do outro. Então vamos começar pelo laço de repetição while. Vamos fazer aqui uma tabuada. Para fazer essa tabuada, vou precisar de duas variáveis. Eu vou chamar a primeira variável de valor 1. Eu já vou atribuir um valor para ela, que ela vai ser a nossa tabuada do número 5. E eu vou precisar de uma outra variável para ela ser a nossa variável contadora. Eu vou chamá-la de valor 2, tá? E esse contador aqui ele vai começar do valor 1. Depois disso, eu vou precisar de uma terceira variável, só que essa outra variável que a gente vai utilizar, ela tem que estar dentro do laço de repetição while, porque se ela estiver fora do laço, ela não vai fazer os incrementos. Então, esse valor total a gente tem que deixar dentro do laço. Eu vou começar a fazer aqui a sintaxe do laço while, como a gente já fez nas aulas passadas. Primeiro eu monto a sintaxe, tá? Lembrando que isso daqui é para o pessoal que está começando agora, tá? O pessoal que não tem ainda muita habilidade com os códigos, só para a gente entender, porque se a gente começar a digitar aqui dentro do while e já começar a colocar os códigos, fica um pouco confuso. Então, para a gente que está começando agora, fica mais fácil a gente fazer a explicação, falar o que está acontecendo e depois colocar no código, tá? Pessoal, eu vou pedir para apresentar na tela, então eu vou precisar de um documento write. Pessoal, eu vou montar a estrutura dele aqui e já comento o código com vocês. Pessoal, então essa daqui é a nossa estrutura que vai aparecer enquanto o nosso laço de repetição ficar rodando. Na primeira parte aqui eu tenho o valor 1. O valor 1 representa aqui o número 5. É a nossa tabuada escolhida, a nossa tabuada do número 5. Lembrando mais uma vez que isso daqui a gente pode colocar no prompt também, onde a pessoa vai determinar qual a tabuada que ela quer fazer. Mas para a gente ganhar tempo, eu já coloquei direto no código aqui. Então, esse valor 1 aqui vai ser uma coluna, que vai do 1 até o 10. Tá? Então, esse valor aqui não vai mudar, vai ser o 5 vezes 1, 5 vezes 2, até o número 10. O valor que vai mudar vai ser essa variável valor 2, que vai ser a nossa contadora. Tá? E depois a gente vai ter a variável total, que vai estar recebendo aqui a multiplicação dos dois valores. Tá? Eu fiz aqui a concatenação, colocando aqui um x e um sinalzinho de igual aqui, para a gente poder fazer a estrutura como se fosse uma tabuada. Tá? Então, isso daqui a gente precisa colocar dentro do nosso laço de repetição. Precisamos colocar aqui dentro do while. E para a nossa variável total, o que vai acontecer? O total vai estar recebendo o valor da variável número 1 vezes o valor da variável número 2. Tá? Então esse daqui vai ser o nosso total. Reparem que a gente não precisa colocar o number. Por quê? Porque o nosso valor aqui já está dentro do código, já está um number. Se a gente passar o mouse em cima, já vai aparecer aqui, ó, a variável do tipo number. Tá? A gente coloca o number quando a gente recebe o valor de um prompt. Então a nossa estrutura já está quase montada. O que a gente precisa? A gente precisa determinar uma maneira aqui do nosso laço chegar ao fim, porque senão ele vai ficar no loop infinito. O que a gente precisa fazer? A gente precisa pegar a nossa variável contadora aqui e ir fazendo os incrementos. Então a gente tem que colocar aqui, ó, o valor 2 mais. Lembra do mais que a gente falou já? Então ele vai fazer aqui um incremento para a gente. Então toda vez que passar no laço, o valor da nossa variável número 2 vai se alterar e com consequência o valor total aqui também. Pessoal, nosso código está quase completo, só falta só um pedacinho. Reparem que o VS Code já deixou até vermelho para a gente aqui, informando que tem alguma coisa errada, né? Então vamos consertar esse erro. Na verdade não é um erro, é uma parte do código que a gente não terminou ainda. Para a gente fazer com que tudo isso daqui aconteça, para que esse laço de repetição aqui funcione, a gente precisa determinar uma condição. E qual vai ser a condição para ele acontecer? Enquanto o valor da minha variável número 2, né, a variável valor 2, ela for menor ou igual a 10. Pessoal, para a gente incluir o 10, para ele apresentar também na tela, a gente tem que colocar o sinalzinho de igual, tá? A não ser que a gente coloque aqui, ó, menor do que 11. Se a gente colocar aqui, ó, menor do que 11, vai incluir o 10 também, tá? Então tem mais uma maneira de fazer um algoritmo. Lembra que eu já falei para vocês lá no comecinho das nossas aulas que o algoritmo não tem uma maneira só de fazer, tá? A gente tem mais de uma maneira de fazer o mesmo algoritmo. Então vamos dar uma olhada aqui no navegador para ver como que o nosso código se comporta. Pessoal, agora olhando no navegador fica mais fácil de entender o nosso código, né? Tá? Lembra dessa coluna aqui que eu falei para vocês que ela ia ficar estática, né? Ela vai ficar o mesmo valor aqui até o final, vai ficar o 5 vezes até o 10, tá? Então essa parte aqui, o 5 vezes, esse pedacinho aqui, o que altera aqui a nossa variável contadora, que ela está começando do número 1, né? Que é o valor que a gente determinou aqui em cima para ela, né? Um valor que foi atribuído, e depois cada vez que passa no laço,
ela vai somando mais 1 e com consequência também o nosso total aqui também vai se alterando, tá? Pessoal, então esse daqui é o nosso laço de repetição while. Reparem que ele faz um teste lógico primeiro. Se a nossa variável valor 2 ela for menor do que 11, aí acontece esse laço. Se não, não vai acontecer nada. Quer ver? Se a gente trocar aqui ó, o valor da nossa variável valor 2, se eu colocar aqui ó, 12, por exemplo, e salvar, não vai apresentar nada na tela. Por quê? Porque o valor da nossa variável aqui, ela tem que ser menor do que 11 para tudo isso daqui acontecer. Enquanto ela for menor do que 11, vai acontecer isso. Agora, se ela for maior do que 11, não vai acontecer nada. Então, a gente tem que deixar o número 1 aqui para a nossa tabuada aparecer na tela, tá bom? Vamos dar sequência agora no nosso laço de repetição do while, mas eu vou comentar tudo isso daqui, ó, marcando tudo, apertando Ctrl, ponto e vírgula, já marca tudo aqui pra gente. Se apertar de novo Ctrl, ponto e vírgula, ele pega e desmarca, tá? Então vamos deixar marcado aqui pra gente aproveitar o nosso código. Pessoal, para fazer aqui um exemplo, utilizando o nosso laço de repetição do while, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um prompt onde o usuário vai digitar um número, tá? E eu vou colocar uma mensagem assim, digite a sua idade. Enquanto a idade que a pessoa digitar for menor do que o número que a gente determinar, esse laço de repetição vai ficar rodando. Vamos começar montando aqui a sintaxe do nosso laço de repetição do while para a gente começar a montar a nossa estrutura. Mais uma vez aqui, primeiro eu faço a sintaxe e depois eu coloco as informações dentro, tá? Para você que já tem costume, já conhece os códigos, não tem problema de você já fazer direto. Mas para o pessoal que está começando agora, fica mais fácil da gente entender assim o que a gente está fazendo, porque senão a gente só vai ficar copiando e colando, né? Pessoal, quando esse laço terminar, eu preciso que apresente uma informação na tela para a pessoa saber que o laço interrompeu, que o laço ele já parou de acontecer e não vai acontecer mais. Tá? Então eu preciso colocar um documento write para apresentar uma informação para o usuário saber que esse laço já terminou. E dentro desse laço eu vou colocar o seguinte: sua idade é maior que 10, tá? Então, enquanto a idade que a pessoa informar for menor do que 10, esse laço de repetição vai ficar acontecendo, a gente vai ficar dentro do laço, tá? Então, enquanto a idade que a pessoa digitar for menor do que 10, esse laço de repetição vai ficar acontecendo e quando terminar vai apresentar a seguinte informação: sua idade é maior que 10, tá? A pessoa vai digitar um valor dentro de um prompt. E para eu salvar esse prompt, eu vou precisar de uma variável. Então, eu vou criar aqui uma variável chamada idade. E quando a pessoa digitar no prompt, esse valor vai ser passado para dentro dessa variável. Pessoal, reparem que agora a gente precisa utilizar o number, porque a gente vai utilizar um prompt, tá? O prompt, ele sempre vai receber o que a gente digitar em formato de string. Tá? Colocar uma informação aqui para a pessoa saber o que tem que ser colocado dentro do prompt, tá? Então o prompt ele vai receber uma string e a gente precisa fazer a conversão para number, né? Para a gente conseguir trabalhar com number. Pessoal, a estrutura está quase toda montada. O que a gente precisa agora? A gente precisa determinar em qual situação que esse laço, que tudo isso daqui vai ficar acontecendo. E a gente vai colocar aqui dentro do while, igual a gente colocou ali em cima, que ficou vermelhinho, né? Então, qual situação que tudo isso daqui vai ficar acontecendo? Enquanto a idade for menor do que 10. Pessoal, vamos dar uma atenção aqui nesse operador relacional, porque é o seguinte, se a gente monta o nosso algoritmo e não se atenta aos operadores, né, a funcionalidade deles, a gente pode ter um resultado errado. Se a gente colocar o sinalzinho de igual aqui do lado, o que vai acontecer? O sistema vai entender que a idade menor ou igual a 10, tá? Aí vai ter aquela disjunção, ou vai ser isso ou vai ser aquilo. Então vai ter duas situações, a idade menor ou igual, porque se a gente não colocar o sinalzinho de igual aqui, o que vai acontecer? Se eu digitar o número 10, vai apresentar aqui, ó, sua idade é maior do que 10. Vamos dar uma olhada aqui no navegador que fica mais fácil de entender essa questão aqui do operador. Pessoal, agora com o código rodando aqui no navegador, fica mais fácil da gente entender essa questão aqui do operador, tá? Por exemplo, se eu digitar aqui um valor, se eu colocar aqui o número 4, vai ficar dentro do laço ainda. Se eu colocar aqui um valor, colocar o número 8, ainda vai ficar dentro do laço. O que acontece se eu colocar o número 10? Se eu colocar o número 10, ainda vai ficar dentro do laço. Por quê? Porque aqui a idade é menor ou igual a 10.
Então eu tenho que colocar o número 11 para sair do laço. Agora, se eu tirar o sinalzinho de igual aqui, colocar só que é menor do que 10, o que vai acontecer quando eu digitar 10? Quando eu digitar 10, o laço vai sair e vai aparecer aqui a mensagem: a sua idade é maior do que 10. Só que não é maior do que 10, a idade é 10. É igual a 10, né? Então, o valor que eu digitei é 10, não é maior do que 10. Então, a gente tem que se atentar a essa questão dos operadores, porque eu quero que apareça a mensagem: sua idade é maior do que 10. Então, se eu digitar 10, 10 não é maior do que 10, 10 é o próprio 10. Então, para evitar esse tipo de coisa, a gente tem que tomar cuidado com os operadores, tá? Então, deixa o sinalzinho de igual aqui para o nosso sistema funcionar corretamente, conforme a mensagem que a gente informou. Se a gente colocar o número 10 aqui, o laço ainda vai ficar rodando, tá? Ele só vai sair quando a gente digitar um número maior do que 10, tá? Pessoal, se vocês gostaram da nossa aula, não esqueçam de compartilhar, curtam, acione o sininho, porque assim que sair as próximas aulas, vocês ficam sabendo. Até a próxima aula!